Olá pessoal, eu sou o Manuel, tá? Eu sou supervisor de vendas da Metalúrgica Cacupé para a linha de produtos Aquasave. Primeiramente eu queria agradecer ao pessoal da Conchuva, né, o Diego, por ter nos convidado, ter nos dado essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, a forma com que a gente atua no mercado brasileiro. Gostaria de iniciar essa palestra com uma frase que a gente sempre gosta de colocar sempre onde a gente vai, onde a gente é convidado a fazer algum tipo de apresentação, enfim. Que aproveitar a água de chuva deixou de ser uma questão de sustentabilidade para ser uma questão de sobrevivência. Né? Então, essa frase ela é bem tocante dentro do nosso mercado, porque um pouco do que eu vou falar um pouco mais à frente, referente ao histórico e tal, isso diz muito sobre o nosso trabalho e a forma com que a gente vê o mercado de água de chuva hoje, e a forma com que a gente pretende trabalha e pretende trabalhar hoje e no futuro, né? Então, antes de começar a falar um pouco mais sobre o mercado, é sempre bom a gente ter uma ideia de como é que é o mercado brasileiro, né? Como ele era, né? Como surgiu o mercado de água de chuva dentro do Brasil, né? Então, eu elenquei aqui um breve histórico, né? Onde eu falo o seguinte: até os anos 2000, ouvia-se as seguintes frases: o Brasil é o país da água. Nunca teremos falta de água no Brasil. Temos água em abundância. Falta d'água é só no Nordeste. Então, o que eu quero dizer com isso? Que havia-se uma ideia de fartura, uma ideia de abundância de água no Brasil. Né? E, de fato, até 10, 15 anos atrás, isso realmente acontecia. Porém, com a concentração dos centros urbanos, essa realidade está começando a mudar. Né? E a gente está vendo aí as situações que estão acontecendo. Até que em 2001, né, acho que alguns aqui vão lembrar, né, do apagão, onde nós nos deparamos com as seguintes situações: 97% da energia brasileira provinha de hidrelétricas, logo tendo como base a água. Né? Naquela época nós tivemos os menores índices pluviométricos dos últimos 70 anos. Né? Chegamos com os reservatórios a níveis críticos, né? E nós tínhamos um consumo crescente de energia elétrica. Né? O que aconteceu? Faltou luz e faltou água. Né? Isso aí gerou uma sensibilização nacional na época, questões políticas, questões estratégicas, enfim. Isso aí acabou dando um start em determinadas oportunidades de negócio. Né? Então aqui, para nós aqui da Metalúrgica Cacupé, para o Paulo, proprietário, esse momento foi um momento que a gente identificou como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de novos negócios. Nós tínhamos na época, né, um mercado emergente totalmente novo, né? Um mercado que estava crescendo, tinha uma perspectiva muito boa de futuro. Né? Havia na época um grande estímulo da mídia. Né? Vocês perceberam isso há um ano atrás, quando aconteceu a crise hídrica em São Paulo, e identificou-se que naquele momento seria um momento de mudança de mentalidade. Né? Lógico, a questão da água de chuva tem um forte apelo ecológico, né? E havia o foco do problema nos grandes centros urbanos, né? Onde realmente a falta da água, a falta de energia realmente causa grandes problemas e, enfim, grandes prejuízos para a sociedade. Né? Daí, tinha-se um desafio: começar do zero. Né? Imagina, sistemas de aproveitamento de água de chuva no Brasil. Tinha aquela mentalidade que eu falei lá no início, havia uma oportunidade, sim, mas tinha-se que começar do nada, não existia isso aqui. Né? Quebrar muitos paradigmas, né? Desenvolver parceiros. Né? O que eram os parceiros? A fábrica, nós tínhamos que desenvolver parceiros de tecnologia, parceiros de revenda, parceiros locais, parceiros distribuidores, enfim, tudo novo, era muito no início do negócio e tinha muitas questões a serem resolvidas antes de ampliar o negócio. Né? Até que a gente tenha que obter os primeiros cases, que vocês sabem como é que é. Hoje, o mercado brasileiro, o brasileiro gosta muito de ver o negócio funcionando em algum lugar para depois tomar aquilo por experiência, para depois aplicar dentro do negócio dele. Né? Isso aí é uma coisa que é bem comum hoje, até hoje. Né? E
aliado a tudo isso, haveria necessidade de fortes investimentos de tempo e dinheiro. Até que, nas andanças do Paulo aí, até que parece que foram numa feira em São Paulo e tal, encontraram o pessoal da 3P Technique. A 3P Technique, na época, líder do mercado europeu, no segmento de aproveitamento de água de chuva, detentora de diversas tecnologias, de diversos produtos, né, muito bem posicionada no mercado com os filtros de aproveitamento de água de chuva, com os filtros volumétricos, né, e foi a situação que faltava para realmente firmar uma parceria e daí para frente começar a desenvolver um trabalho forte em cima disso. Né? A Metalúrgica Cacupé, nós aqui hoje, que é a empresa da qual eu falo agora, é líder no mercado brasileiro na fabricação de calhas de alumínio, calhas de chuva. Né? Tinha e hoje tem atuação a nível nacional, né? E, lógico, com a situação, com a oportunidade apresentada, tinha o interesse de começar a expandir a sua linha de produtos, começar a pensar de forma diferente, começar a ter novos equipamentos que possam se adequar àquela necessidade que havia surgido com o apagão, né, em 2001. Então, juntaram-se 3P Technique mais a Metalúrgica Cacupé e criaram a marca AquaSave, que é a marca a qual a gente fala hoje. Os equipamentos são divulgados hoje no Brasil com essa marca, AquaSave/3P Technique, né? São equipamentos que alguns hoje são importados, né? Outros fabricados no Brasil, montados e distribuídos aqui por nós através da nossa rede de revendedores. E os primeiros equipamentos que foram trazidos para o mercado naquela época, lógico, 100% importado, não havia demanda dimensionada para poder para justificar uma produção nacional, né? Foi a linha VF1, filtro, freio, sifão e conjunto de sucção, os filtros industriais VF2 e VF6. Né? Inicialmente foi muito tímido o negócio, que era muito mais divulgação, era muito mais esforço do que realmente colher, né? Porque tinha-se que realmente plantar e a colheita seria no médio e longo prazo. Quais foram as dificuldades que encontramos inicialmente para a divulgação, enfim, a comercialização dos produtos no mercado brasileiro? Não havia legislação sobre o tema, ou seja, não havia uma norma BNT, não havia uma legislação municipal, não havia uma obrigação, enfim, federal ou estadual para a aplicação dos sistemas de aproveitamento de água de chuva. Então era tudo vendido, teria que ser tudo vendido, teria que ser tudo conversado, tudo com projeto, enfim, era muito difícil o negócio. Não havia uma contrapartida do mercado para a aquisição dos equipamentos. E sim, todas as obras que foram iniciadas foram obras que havia por obrigação ter um estímulo da fábrica ou, enfim, do parceiro local para que o negócio realmente andasse e a venda acontecesse, né? E a aplicação do produto realmente acontecesse. Logo depois do apagão, 2001, 2002, 2003, o mercado, a gente costuma dizer que o mercado tem memória curta, né? Então, assim, aconteceu o problema foi drástico, muitas pessoas tiveram prejuízos, dificuldades devido àquele problema. O problema passou, a gente passa a pensar como se aquilo não tivesse existido. Então, não existe uma precaução, não existe um cuidado para que aquela situação não se repita. Né? Isso aconteceu lá em 2002, 2003, tanto é que logo depois que saiu da mídia a questão do apagão, ficou uma leve lembrança na mente dos brasileiros, dos engenheiros, dos arquitetos, para a especificação dos equipamentos. Havia na época uma forte resistência dos especificadores, havia na época uma visão de que o sistema de água de chuva não funcionava, que manchava o vaso sanitário, que traria problemas, que a água apodrecia, enfim, todos os problemas decorrentes da falta de informação, né, da falta de preparo no desenvolvimento dos projetos. Enfim, era tudo muito novo, então realmente o engenheiro, o arquiteto, o especificador ou até mesmo o cliente tinha medo de fazer isso. Tinha medo de correr risco de ter problemas, pegar doença ou coisa do tipo, né? E, como já falado, não havia um apoio governamental. Nem as obras públicas exigiam aproveitamento de água de chuva, né? Então isso aí acabava gerando uma certa inércia no mercado, não havia uma especificação.
Enfim, tinha que começar do zero mesmo, o negócio foi complicado, até que o mercado em si conhecia. Na época a internet era pouco utilizada, né? Os sites não eram vistos como fontes de informação, então, enfim, era difícil mesmo o negócio andar. Até que nesse meio tempo, né, começou as primeiras conversas para o desenvolvimento da norma BNT. Nós, da Metalúrgica Cacupé, o Jack, que já deu uma palestra aí para vocês com a 3P Technique, enfim, acompanhamos todo esse processo, todas as questões necessárias no desenvolvimento dessa norma junto à BNT, né? E que nós tínhamos na época essa visão de que a partir do momento que o negócio fosse normatizado, né, a venda, a comercialização dos equipamentos e a conscientização dos engenheiros e arquitetos com um modelo padrão e um modelo aceitável para o sistema de aproveitamento de água de chuva, facilitaria muito a disseminação da ideia, né, do aproveitamento de água de chuva e lógico, obviamente, dos produtos, equipamentos nos quais a gente vendia e vende, né? Isso facilitaria muito o nosso trabalho, vamos dizer assim. Então, eu sei que já tiveram outros palestrantes aí que já falaram sobre a norma BNT, como deixa de ser. A minha ideia aqui não é falar sobre a norma em si, e sim falar o que aconteceu para que a norma fosse aprovada, né, fosse editada. Então, houve uma primeira tentativa em 2000, né, a primeira tentativa de juntar os técnicos, todas as partes interessadas, indústria, sociedade, enfim, né. Não deu muito certo. Em 2006 houve uma retomada, justamente por esse estímulo, essa vontade de normatizar um negócio, que realmente estava difícil o trabalho, né, nessa questão. Em 2007, janeiro de 2007 houve o primeiro projeto, né, a primeira minuta, digamos assim, né? E em maio de 2007 o segundo projeto, com as correções feitas a partir do primeiro, né? E em 13 de julho de 2007 foi feita a votação para aquele texto seguir em frente. E daí, 24 de setembro de 2007, foi editada a norma BNT, a 15527, né? Para aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis, né? Que hoje todo mundo conhece e hoje é muito falada e foi bastante divulgada aí nos últimos anos. É importante fazer o link entre a norma BNT e os equipamentos que a gente comercializa, né? Até mesmo porque dentro do sistema, eles têm que fazer todo sentido, né? Então, os pontos principais da norma, né? Remoção dos detritos, macrofiltragem obrigatório, né? Aí a gente não precisa nem entrar em muitos detalhes, seria o filtro que reteria esses sólidos maiores, enfim, faria essa macrofiltragem, né? O First Flush, nesse caso a norma, ela coloca ele como facultativo, né? Então, assim, fica a critério do engenheiro, do arquiteto, de quem está especificando, e de acordo com o fim utilizado, o fim que será utilizado essa água, a colocação desse sistema, né? E recomenda-se que esse sistema seja automático, né? Não tenha necessidade que a operação dele seja manual. A reservação, né, pede que o reservatório esteja no abrigo da luz e do calor, né, de preferência, nós geralmente indicamos de preferência que ele seja enterrado, quando possível, obviamente, né. Deve ser minimizado o turbilhonamento, dificultando a ressuspensão dos sólidos. A partir do momento que a água passa pelo filtro lá dentro do reservatório, ela deve ser direcionada para o fundo e passar por um freio d'água que realmente faz essa função, né. É recomendável que a água retirada da água seja próxima à superfície em 15 centímetros. O dispositivo o conjunto flutuante de sucção, o conjunto mangueira-boia, justamente ele faz esse trabalho, né? Ele está sempre acompanhando o nível d'água e capta a água sempre do ponto onde ela está mais limpa, né? 15 centímetros, obviamente atendendo a essa especificação. Aqui ele fala que é recomendável, não deve ser assim, é recomendável, o ideal é que seja, né? Mecanismos que impeçam a conexão cruzada da água de chuva com água potável, por motivos óbvios, né? Não deve haver esse cruzamento, isso não deve acontecer em hipótese alguma, né?
mecanismo que impeça, impeça animais a adentrar na cisterna para a extravasão da rede pluvial. Nada mais é do que o nosso sifão ladrão, né? Ele vai evitar a entrada de insetos, odores, roedores, que são provenientes da galeria pluvial. Infelizmente, nem todo mundo bota, nem todo cidadão tem a consciência de botar somente o pluvial na rede pluvial. Tem muita gente que infelizmente coloca esgoto também. Isso acaba gerando, enfim, a proliferação de animais, roedores, insetos, enfim, que podem contaminar o teu reservatório. Então, para isso a gente desenha aqui o nosso kit de aproveitamento de água de chuva, que é filtro, sifão, freio e conjunto de sucção. Logo depois, voltando a falar um pouquinho da norma, logo depois da norma, começaram a surgir diversas legislações municipais, estaduais, que contribuem para a disseminação da ideia de aproveitar a água de chuva, né? Então, assim, nós tivemos aí hoje, existem leis estaduais, por exemplo, aqui em Santa Catarina existe uma lei que todo prédio público novo ou em reforma tem que ter o aproveitamento de água de chuva, né, independente do tamanho dele. Existe, por exemplo, leis municipais, como vocês devem conhecer, São Paulo, Londrina, Curitiba, Floripa, Porto Alegre, já tem leis municipais que obrigam o aproveitamento de água de chuva, lógico, atendendo determinadas especificações, como, por exemplo, área de telhado, a utilização da água, enfim, né? Todas elas, em partes, eu não vou dizer todas, algumas delas, né, a grande maioria é pautada na norma BNT. Mas, infelizmente, um outro tanto não está tão focado assim na norma BNT e não faz as exigências mínimas para que o sistema funcione de maneira adequada, perfeita, né? Enfim, isso aí é uma questão legal, né, de avaliar, de ver qual é o melhor projeto, qual seria a melhor demanda. Mas isso tem se proliferado muito rápido no Brasil, né? Diversas cidades, eu acredito que todas as capitais já têm algo desse sentido, né? As cidades das metrópoles também já estão desenvolvendo. Aqui na nossa região, por exemplo, Florianópolis, foi aprovada uma lei, né, que até que eu cito aqui, para aproveitamento de água de chuva em residências, em edificações comerciais ou residenciais com mais de 200 metros quadrados, né? Isso aí abre muitas oportunidades, muitas janelas de oportunidade, né, que facilitam muito o nosso trabalho, tanto o trabalho da gente como fábrica, quanto o trabalho do engenheiro, do arquiteto, até da própria construtora, enfim, o prédio fica mais sustentável, enfim, abre um outro leque de negócios, né, que antes não tinham, ou pelo menos não era obrigatória a colocação, então o pessoal acabava deixando para um segundo plano, né. Então, voltando a falar do mercado, né, até que em 2013 para 2014, o pessoal já vinha falando que ia faltar água em São Paulo, que o sistema Cantareira estava muito baixo, que vinha baixando constantemente, o índice pluviométrico, a expectativa de chuvas para os próximos meses não era das mais animadoras, e que em 2015 a crise hídrica voltou, né? 14 anos depois da crise de 2001, nós tivemos aí a crise hídrica, que essa foi realmente muito alardeada. Enfim, eu acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo agora ouviu falar, se não leu algo do assunto ou se inteirou bastante, participou bastante disso, né? Foi, enfim, a mídia nacional por algum tempo divulgou muito isso, seja pelos realmente os problemas que ela causou, os prejuízos que ela acabou tendo, né, as dificuldades que foram apresentadas para as cidades que passaram por isso, seja por questões políticas, enfim, né. Então, a crise voltou, né. Então, enfim, vimos aí o sistema Cantareira lá abaixo, utilizando volume morto, enfim. Esse fato, ele gerou novamente uma onda, né, de informações, uma onda de negócio, uma onda de gente interessada em saber que solução adotar para ter a água de chuva, para ter água disponível, né, para os fins não potáveis. Porque houve o racionamento, enfim. Isso aí novamente gerou uma janela de oportunidade para os negócios de aproveitamento de água de chuva, né? Eu costumo dizer que os negócios que giram em torno do aproveitamento de água de chuva, após a crise hídrica do ano passado, eles chegaram num outro patamar, uma outra visão de mercado. Grande parte daquele trabalho que nós tínhamos lá atrás, de convencer
mostrar, especificar, ter essa interação, como é que eu vou dizer, essa necessidade de até o cliente, até o especificador explicar tudo, acabou se revertendo, né? Então, hoje, esse pessoal vem até a gente, entra no nosso site, liga para cá, vai atrás dos concorrentes, para justamente ter informações, né, e poder gerar os seus projetos, enfim, ou até colocar na sua casa, quando a gente fala em cliente final, né? Então, assim, gerou uma demanda muito boa para o nosso mercado. Então, tudo isso que eu falei agora há pouco, abriram-se novos horizontes para os negócios de água de chuva, né? Abriram-se novos concorrentes, novos parceiros, né? Nós temos aí novos fabricantes de tanques, novos concorrentes que trabalham o pessoal que trabalha com filtros, outros produtos, outras soluções integradas, enfim. Isso na minha visão, como gestor comercial, eu acho isso muito bom, né? O mercado se abrindo, o mercado trazendo novas opções, o mercado trazendo situações diferentes, né? Isso acaba tirando a gente da zona de conforto, né? E começando a pensar, pô, o que a gente tem que fazer diferente, como é que a gente tem que melhorar, que linha de produtos está faltando, enfim, isso, de modo geral, isso é muito bom. E lógico, obviamente, no mercado aquecido a gente vende mais, né? E estimula, dá mais vontade de trabalhar, vamos dizer assim, né? Então, o mercado expandiu rapidamente, né? Coisa de 12 meses, nossa, a procura foi absurda, né? Houve a disseminação massiva do sistema de aproveitamento de água de chuva e a grande maioria dessa disseminação gratuita, né, em rede nacional, enfim, a gente via programas de domingo, o pessoal apresentando como é que fazia água de chuva, como é que fazia o sistema de água de chuva, programa da manhã, enfim, havia constantemente um apelo, uma chamada para isso, não só na internet, quanto na mídia, enfim, nas rádios, para falar sobre o assunto. Isso foi fantástico para a gente, é uma mídia gratuita, né, para a gente que é indústria, depende disso para gerar os negócios, foi fantástico. Como eu falei anteriormente, os especificadores começaram a aderir ao sistema, começaram a vir saber como é que funciona, como é que faz, houve uma grande valorização dos imóveis, somente na região metropolitana de São Paulo, dos imóveis que tinham sistema de aproveitamento de água de chuva, havia uma valorização direta nesse imóvel, né? Isso foi muito bom, que querendo ou não, a instalação do sistema também acaba trazendo vantagens para o usuário, para o cliente que instalou, né? Quem pagou o sistema. Houve uma mudança forçada na posição governamental, ou seja, quem não tinha aquela legislação ainda, quem estava pensando sobre o assunto, quem não tinha certeza do que ia colocar, teve que correr atrás, teve que vir para o mercado, apresentar a solução, apresentar a legislação e tal. Isso gerou uma corrida muito grande aí nessa parte legal do negócio, foi muito bom. Houve uma forte adesão da iniciativa privada, imaginem, fábricas, montadoras, enfim, com problemas de disponibilidade de água ou outras que utilizam água no processo produtivo, tiveram que imediatamente começar a procurar outras soluções para aquela água aquela demanda que existia e não estava sendo suprida, né, para a produção, correndo o risco até de fechar turnos, enfim, demitir alguns funcionários, dar férias coletivas para o pessoal, né? Isso aí houve uma demanda muito grande de projetos de grande porte, né? Mesmo sem falar dos estados da Copa que aconteceram antes disso, enfim, né, houve uma propulsão muito grande nesse sentido da linha industrial nesse período. Como eu já falei, com tudo isso, com as janelas de oportunidades se abrindo, como abriu para a gente em 2001, hoje, 2014, abriu para outros concorrentes também. Repito, eu acredito que isso é salutar, isso é fundamental para o bom desenvolvimento do mercado, né? Isso aí tira a gente da zona de conforto, como eu já falei, né? É fundamental. E, obviamente, novas oportunidades de negócio, né? Então, enfim, o pessoal fabricando tanque, coisa que não tinha, a 3P Technic tem na Alemanha, porém importar esses equipamentos ainda fica um pouco caro para a gente e tal. Na verdade, não é que fica caro, o preço final fica proibitivo devido à carga tributária, questões logísticas e tudo mais, mas já temos aí fabricantes de tanques, temos provedores de soluções mais simples, clorador, enfim. Isso, enfim, de modo geral, foi muito bom. Então, 2016, corrente ano, e a crise hídrica.
Aqui eu puxei aqui uma matéria do Estadão, dia 10 de setembro, né, há poucos dias atrás. Cantareira volta ao nível anterior à crise hídrica de São Paulo. Então, assim, hoje já não se ouve falar mais tanto sobre o assunto, né? A questão da água de chuva, ela acabou repetindo está se repetindo o que aconteceu em 2001. A situação normalizou, as chuvas voltaram ao normal, os reservatórios, né, voltaram ao normal, então o pessoal dá aquela relaxada. Mas o que ficou? É perceptível o volume de consultas, o volume de negócios gerados nesse 1 ano e meio de crise, né? Essas oportunidades que foram criadas nesse meio tempo, elas continuam latentes, né? Muitos projetos foram desenvolvidos nesse meio tempo. E a partir de agora, eu acredito que dentro de 1, 2, 3 anos, 4 anos, esses projetos terão que ser executados, né? Isso realmente gera uma oportunidade de venda, uma oportunidade de negócio, seja para a gente, fábrica, seja para o instalador, seja para o engenheiro, para o arquiteto ou para o cara que está acompanhando a obra, né? Então, assim, eu acredito que essa onda da água de chuva, a onda da falta d'água, vamos dizer assim, gerou essa janela de oportunidade, e essa janela de oportunidade ela é dilatada. Então, para a gente, para o mercado, né, que é o foco dessa nossa palestra aqui, isso é fundamental. Isso gera uma elasticidade de negócios no decorrer do tempo, no curto e médio prazo, né? Porém, com essa disseminação toda, eu acredito que a maioria dos projetos que vão surgir daqui para frente, sejam eles residenciais, industriais, comerciais, que tiver a oportunidade de ser inserido o sistema de aproveitamento de água de chuva, seja ele completo, seja ele intermediário, enfim, ele vai ser colocado. Por uma questão de preço, que hoje geralmente as residências que vêm acopladas ao sistema de água de chuva são residências de médio para alto padrão, né? No qual um sistema de água de chuva, o custo dele não seria tão caro que inviabilizaria o negócio. Na verdade, se for comparar ao percentual total gasto na obra, ficaria praticamente irrisório o negócio, né? Então, assim, essa necessidade, essa situação gerada, ela vai gerar um lastro daqui para frente, que vai colocar todos os negócios de água de chuva em um outro patamar. Ou seja, a oportunidade, digamos assim, quem está dentro do mercado hoje, quem entrou no ano passado e tal, tende a permanecer no mercado por um bom tempo, né? Justamente por causa dessa questão. E agora, obviamente, com a diminuição da mídia espontânea, né, a mídia natural, digamos assim, fábrica, vocês engenheiros, arquitetos, tem a necessidade de divulgar isso aí, né? Divulgar o sistema, oferecer o sistema, apresentar o sistema e, lógico, sempre remetendo à situação que foi passada no ano passado, né? Isso aí, o convencimento do cliente final, ele fica muito mais fácil. Até mesmo porque é uma questão que a gente pretende que no longo prazo seja quase que consenso a aquisição do sistema de água de chuva, né? Que todas as residências tenham esse sistema, que seja como na Europa, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, que é uma condição que a casa que não tem é estranho, digamos assim, né? Então, a maioria das casas, a grande massa, aproveita a água de chuva por uma questão de necessidade, uma questão de disponibilidade realmente, né? Então, eu acredito que isso venha acontecer no Brasil, não agora, a gente tem mercado aí para mais uns 10, 15 anos que talvez isso aconteça, mas no ano passado nós demos um grande salto, nós demos um passo muito, muito grande em cima disso. E com isso abriu a necessidade de a gente trazer outros equipamentos, trazer novas soluções, tentar atender fatias de mercado que nós não atendíamos da maneira adequada, digamos, até então. Seja com equipamentos com capacidades diferentes, sejam com acessórios diferenciados, enfim. E a gente, seguindo essa linha, a gente também, nós da Aquasafe, 3P Technique, atendemos essa demanda, essa situação, e também implementamos a nossa linha de produtos com equipamentos novos que daqui para frente eu vou começar a apresentar para vocês. Então, como falei,
houve essa necessidade de ampliação da linha de produtos, né? E isso aí trouxe para a gente a necessidade de trazer outros equipamentos, trazer outras soluções, preencher algumas lacunas que existiam dentro da nossa linha. Enfim, necessidades que eram muito raras, que acabaram se tornando mais comuns e a gente teve que implementar a linha. Aproveitando essa oportunidade, eu venho aqui apresentar a nossa linha de produtos, né, de filtros para aproveitamento de água de chuva. Né, então, nós vamos começar a apresentar pelos filtros de pequeno porte, tá? São esses 3 filtros aqui, o Torneirinha, o Samler e o Rhinos. Depois eu vou falar mais especificamente sobre cada um deles. Né? De modo geral, eles são filtros que são direcionados para instalação nos condutores de descida. Né? Todos esses filtros eles são importados, né? Seguem mais ou menos um princípio parecido. São para tubos de descida e os 2 primeiros eles servem para abastecimento de pequenos tanques. Quando eu falo em pequenos tanques, eu estou falando aí em tanques aí de acima de 100 litros, 100, 200 litros até 800 litros mais ou menos, né? E é justamente o foco daquele cliente que quer aproveitar a água de chuva para pequenos usos, na verdade. Lavar um jardim, irrigar um jardim, lavar uma calçada, lavar um carro, conectar uma VAP ali e fazer uma manutenção. Enfim, pequenos usos realmente, né? Que na grande maioria das vezes não há necessidade de grandes obras civis ou, enfim, maiores dificuldades. Digamos assim que 80% das vezes quem faz a instalação desses equipamentos é o próprio cliente, o próprio usuário final. Né? Hoje existem no mercado pequenos tanques disponíveis, né? Até inclusive 2 dos palestrantes aí do seminário são fabricantes e distribuidores, né? São 2 soluções também muito boas e que atendem perfeitamente essa demanda. E a grande maioria delas pode ser complementada com esses filtros de pequeno porte. Né? Então eu vou falar aqui sobre o filtro Torneirinha. O filtro Torneirinha é o primeiro filtro da nossa linha de produtos, né? Ele é o menor filtro que nós temos disponível hoje no mercado. A gente direciona esse equipamento. Vocês vão perceber que todos os nossos equipamentos, como eu venho apresentando aqui, eles são direcionados para uma determinada área de telhado. Né? É feito um cálculo de dimensionamento da condição desse filtro, a capacidade de filtragem, a capacidade de retenção de sólidos desse líquido, desse filtro. Né? Isso para facilitar o entendimento do mercado e até mesmo melhorar a comercialização disso aí. Né? Como a ideia dessa palestra é justamente a questão de comercialização, de mercado, digamos assim, isso acaba deixando a gente, eu acabo ficando um pouco limitado na minha apresentação, porque eu estou realmente somente focando em questão de mercado, né? Questão de produto, mercado, comercialização e opções disponíveis. Né? Então, Torneirinha é o menor filtro que a gente tem, ele é direcionado dentro da nossa linha para até 40 metros quadrados de telhado. Né? Ele é um filtro que ele tem esse nome porque ele realmente tem uma torneira, deixa eu chegar mais próximo aqui, uma torneirinha aqui, que abre e fecha o fluxo d'água. Né? Então, por exemplo, o cara tem um reservatório, esse reservatório já está cheio, ele não quer mais encher esse reservatório, ele fecha a torneirinha, não entra mais água dentro desse reservatório. Ou então, por exemplo, ele já está com o reservatório cheio, ele quer fazer uma limpeza dentro desse reservatório, por ser muito pequeno, não tem como colocar conjunto flutuante, sifão, enfim, freio d'água, ele fecha essa torneirinha, utiliza a água toda desse reservatório e quando ele estiver vazio, ele pode proceder a essa manutenção do espaço. Né? É um filtro bem simples, o sistema de filtragem dele é bem simples, é um gradeamento, na verdade, dentro dele. Né? A instalação dele também para tubo de descida, como eu já falei. Né? De todos os filtros que nós disponibilizamos hoje no mercado brasileiro, é o filtro mais simples, é o filtro mais acessível, digamos assim. A 3P Technique tem disponível para o mercado europeu outros equipamentos, também alguns até mais simples do que esse, porém, por uma questão comercial, a gente optou por trazer apenas esse equipamento para o mercado brasileiro. O segundo filtro que eu venho apresentar é o filtro Samler. Na minha opinião, dos filtros pequenos é o melhor filtro que existe, o melhor filtro disponível, né? Porque eu acho ele um filtro muito versátil, né? Também, como eu falei, o condutor do tubo de descida, ele tem essa válvula de fechamento, né? A água entraria por aqui, água bruta, né? Passaria por uma tela aqui dentro e seria direcionado para o reservatório. Aqui nós temos 2 conexões, uma de 32 milímetros e outra de 50 milímetros. Né?
E a água, as sujeiras, folhas, gravetos e tal, elas cairiam aqui por baixo e seriam direcionadas para a galeria pluvial ou até mesmo para o chão, dependendo do sistema que a pessoa utilizar. E a limpeza dele é muito simples, você não precisa desconectá-lo da calha, né? Você só basta puxar esse cartucho aqui, onde tem a tela, o elemento filtrante, e a partir daí faz essa manutenção, encaixa novamente, o filtro está funcionando. Como ele tem essa válvula, ele também tem a questão, se você não quiser mais encher o reservatório, quiser esvaziar para limpar ou coisa e tal, ele pode ser utilizado dessa forma, né? Ele é direcionado aqui no Brasil para áreas de 50 a 70 metros quadrados de telhado, então já com reservatórios em torno de uns 500, 400 e tantos, 500 litros já começa a entrar a necessidade para esse equipamento aqui. É um equipamento muito bom, também importado. E o último da nossa linha de pequeno porte é o filtro Rhinus. O filtro Rhinus, ele é o primeiro filtro da linha que ele apresenta o sistema de filtragem por cascata. Então você pode perceber, eu abri aqui, né, a água bruta entraria aqui dentro por cima, né, seria freada, uma bacia de contenção que existe aqui dentro, e depois ela é já freada, ela passaria por essas cascatas. Eu não sei se você consegue perceber aqui, tem um sistema de cascatas aqui dentro, aqui, ó, nessa parte. Essas cascatas, elas fazem a retenção dos sólidos maiores, folhas, gravetos, penas, enfim, todos os sólidos maiores que vêm mais condensados seriam descartados através dessa cascata. E logo abaixo da cascata a gente tem uma tela que faz a filtragem em segundo estágio. Essa tela, ela é muito importante porque dessa forma são retidos os sólidos menores. E pelo fato dele ter a junção dessas duas opções, a tela e o sistema de cascatas, e esse ângulo que ele tem, ele acaba se tornando autolimpante. Então a necessidade, a intensidade de manutenção desse equipamento, ela acaba sendo bem reduzida. Hoje no Brasil a gente direciona ele para até 70 metros quadrados de telhado, que é mais ou menos a área de telhado que vai direcionada para um condutor de descida apenas, né? Então esses são filtros residenciais. Esse equipamento, a água limpa vai sair por baixo e a sujeira e tal, esse excedente de água vai sair por aqui. Então é importante que ele seja instalado próximo ao chão, porque as folhas, os gravetos e tal acabam caindo, né? Sendo descartados para fora do filtro. Enfim, é um filtro bem interessante, né? Um filtro dos três, a eficiência de filtragem dele ela é muito superior, né? Porém é um filtro um pouco menos comercializado no mercado devido à questão de valores, enfim. Mas o cliente que quer ter uma eficiência muito boa com esse tipo de filtragem, a gente recomenda esse tipo de filtro, né? Essa linha de pequeno porte é uma linha que a gente costuma comercializar, trabalhar muito home center, material de construção, enfim. Por quê? Porque é uma linha que ela tem que ser comercializada de maneira simples, não teria, a não ser, lógico, projeto de grande porte, eu tenho vários equipamentos desses, mas para um equipamento desse, o revendedor ele acaba tendo a mesma dificuldade de venda que um equipamento maior, né? E pelo fato deles atenderem projetos mais simples, projetos mais não tão robustos, digamos assim, né? A comercialização às vezes fica muito mais por impulso, né? Eu costumo dizer que ninguém acorda de manhã cedo com vontade de comprar um filtro de água de chuva. Então, a maioria dos revendedores trabalham com essa questão de prospecção, desenvolvimento de cliente, captação de leads, enfim. Essa seria mais ou menos a dinâmica. Bom, pessoal, então, posso falar dos nossos filtros de pequeno porte. A ideia é falar sobre os filtros residenciais. Hoje, os filtros residenciais da Crespeto aqui são filtros que eles são amplamente divulgados no mercado, né? A gente disponibiliza os blocos de CAD, enfim. Materiais de divulgação, manuais, tudo através do nosso site, né? Tá muito fácil o acesso. Esse equipamento, nós temos hoje disponíveis 4, nós categorizamos como linha residencial, né? Sendo que a gente começaria primeiro com o filtro compacto, né? Esse filtro ele é um filtro bem interessante, a gente trouxe ele para o Brasil no ano passado, né? Através de uma demanda identificada que começou a surgir. Esse filtro ele tem um diferencial que a cota de saída e a cota de entrada do filtro estão no mesmo nível. Então ele vai na grande maioria das vezes, dentro do reservatório, né? E não há necessidade, por exemplo, de uma redução de cota para que esse filtro funcione, na verdade, né? Ele entraria no mesmo nível
sairia no mesmo nível, logo, dentro do reservatório não haveria a necessidade de perder cota, rebaixar essa cota para a conexão da galeria pluvial. Esse filtro ele é muito utilizado, ele foi muito, na verdade, o motivo de a gente trazer ele foi justamente esse, para atender residências que já têm reservatório, porém não tem nenhum tipo de filtro, né? Então, assim, a grande maioria dessas residências, elas têm o reservatório já lá funcionando, enfim, com um monte de sujeira lá dentro, porque não tem filtro nenhum. E com esse equipamento, você consegue fazer a conexão sem necessidade de alguma obra civil, ou a redução, o rebaixamento da cota, ou então, às vezes até deixar com que o equipamento não funcione da maneira adequada, né? Então, assim, ele funciona através de um elemento filtrante que a gente chama de cartucho, né? Que no caso é uma tela, né? Você pode perceber, um cilindro, né? De tela, que é inserido dentro do filtro, né? Então a água entraria por aqui, sairia por aqui, e por gravidade haveria essa filtragem, e aqui ela seria direcionada para dentro do reservatório, né? É um filtro bem interessante, né? Um filtro que hoje está tendo uma demanda muito boa, na verdade, por um filtro que foi lançado, pouco divulgado. Existe hoje uma certa preferência por alguns clientes, alguns revendedores por esse equipamento, né? Um detalhe muito importante, ele é um filtro que nós direcionamos ele para áreas de telhados de até 120 metros quadrados de telhado, tá? Depois, nós temos o filtro interno de cisterna. Esse aqui já é velho conhecido do mercado brasileiro. É um filtro que já tem bastante tempo no mercado, eu acredito que uns 6, 7 anos mais ou menos, né? Ele é um filtro também, o ideal é que seja instalado dentro do reservatório, assim como o filtro compacto, né? Ele é direcionado para áreas de telhado de até 150 metros quadrados, tá? E o sistema de filtragem dele é um pouco mais apurado do que o filtro interno de cisterna, do que o filtro compacto, desculpa, né? Sobre a ferro, existe um elemento filtrante dentro dele, né? Esse elemento filtrante ele faz a retenção dos sólidos por gradeamento e depois por tela, né? Então, digamos assim, tem um segundo estágio. Por que isso é importante? Porque quando a primeira filtragem é feita por gradeamento, os sólidos maiores, folhas, gravetos, enfim, eles ficam retidos aqui. Então, a probabilidade de entupimento dessa tela é muito baixa, porque o que realmente faria barreira para esse fluxo acaba retendo essas folhas e gravetos antes que eles tenham contato com essa tela, né? Então, é um filtro muito bom, eu particularmente gosto muito dele, tem uma acessibilidade, uma aceitação no mercado muito boa, né? Então, para o engenheiro, para o arquiteto, esses dois filtros, eles são filtros que vêm como soluções para problemas de cota, para residências que estão muito próximos da galeria pública, pluvial, onde em cidades onde essa galeria ela é muito alta, né? Não foi feita na profundidade adequada. Enfim, é um equipamento que vem a contribuir para esse tipo de solução. E daí, nós temos o filtro VF1, acima do filtro interno de cisterna. O filtro VF1 é vamos dizer assim, o carro-chefe da linha residencial. É o equipamento que mais é comercializado hoje no Brasil. Eu acredito que a grande maioria do pessoal que está vendo esse vídeo já deve ter visto esse filtro, já deve ter ouvido falar, já deve ter visto alguém que tem na casa, ou enfim, já deve ter procurado em algum lugar pela internet e tal, e encontrou. Esse equipamento, como eu mostrei lá no início da nossa apresentação, foi o primeiro equipamento a ser comercializado da linha residencial aqui no Brasil, né? Então, assim, hoje nós temos uma demanda excelente desse equipamento. Ele é um filtro que ele atende perfeitamente a condição de até 200 metros quadrados de telhado. Ele é bem interessante porque ele tem duas entradas de 100 milímetros, né? Duas entradas de 100 milímetros. Então, por exemplo, se você tem um telhado de um lado, tem um condutor de um lado, um condutor do outro, você consegue concentrar e direcionar para dentro do filtro, né? Ele, enfim, altamente utilizado, testado, aprovado, o pessoal gosta muito desse filtro. O sistema de filtragem dele é por cascata, exclusivo da 3P Technique, né, desenvolvido pela 3P Technique. Ele funciona através de um elemento filtrante, e como vocês podem perceber, tem um primeiro estágio por cascata e um segundo estágio por tela,
tá? É um equipamento que ele é feito em polietileno e aço inox, ou seja, não tem problema de você colocar na sua casa e ter problemas com disponibilidade, ou enfim, abrasão ou coisa do tipo. Sendo utilizado para água de telhado e sendo instalado da maneira adequada, esse filtro, nós temos equipamentos aí que estão há 15 anos instalados, funcionando, sem apresentar qualquer tipo de problema. Então, ele é um filtro muito, assim, de qualidade comprovada. Né? Não temos não existe o que dizer contra o equipamento. Devido a essa grande demanda, né, no mercado brasileiro, obviamente, é o filtro mais conhecido, é o que tem maior tempo de mercado, enfim, esse equipamento ele já é fabricado no Brasil. Então, assim, a mesma qualidade apresentada aqui é a qualidade alemã, né, tem controle de qualidade para isso, né, e ele já é fabricado no Brasil. Por isso a gente consegue preços um pouco mais acessíveis e disponibilidade imediata sempre que necessário. Né? A única coisa que ainda não é produzida no Brasil é o miolo dele, que ainda é importado, é alemão, né? E a gente disponibiliza dessa forma. Então vamos lá, como é que ele funciona? 2 entradas de água, certo? A água é contida nessa bacia de contenção, né? Transborda e entra em contato com a cascata. Na cascata são retidos os sólidos maiores, folhas, gravetos, penas, enfim, o que vier com essa água sólido maior, e depois o que passar por essas cascatas, sólidos menores, acabam sendo retidos pela tela. Essa tela ela tem a gramatura de 27 micras, ou seja, qualquer coisa com gramatura superior a isso vai ser descartado pelo filtro. Né? Dali, a água limpa sai por esse orifício e é direcionada para dentro do reservatório, onde tem 100 milímetros, né? E a água suja é descartada por essa saída, né, que é direcionada para a galeria pluvial. Essa saída ela tem 150 milímetros. Né? Então ele é um filtro de fácil manuseio, instalação, né, o cliente está lá o filtro instalado, precisa fazer algum tipo de manutenção, só tirar a tampa, puxar o miolo filtrante, fazer a limpeza, colocar de volta, está feito o negócio. Então ele é um filtro muito prático, né, muito simples. Esse filtro geralmente a gente direciona aí com reservatórios entre 8 e 12 mil litros, né? Um filtro que tem bastante capacidade de filtrar. Lógico, dependendo do índice pluviométrico de cada região, né? Mas de modo geral seria isso. Nós temos alguns projetos que têm esse filtro conectado a reservatório de 5 mil litros, por exemplo, 5 mil, 10 mil litros, né? Então, cabe o uso e o dimensionamento do engenheiro e do arquiteto de acordo com o projeto de cada cliente. Acima desse filtro, nós temos o filtro Twin. Que por motivo de tamanho eu não vou conseguir apresentar para vocês aqui agora. O filtro Twin ele é um filtro com funcionamento muito parecido com o filtro do F1. Né? Na verdade, eu costumo dizer que são 2 filtros do F1 grudados no outro. Né? Teria 2 elementos filtrantes, né? E teria capacidade para até 600 metros quadrados hoje aqui no Brasil. Esse filtro Twin ele tem algumas características muito interessantes que cabe a gente colocar aqui dentro. Ele tem duas entradas de 100 milímetros ou 150 milímetros, ou seja, projetos com tamanhos maiores, com áreas de telhado maiores, é possível a colocação do filtro Twin sem problema nenhum. Não há necessidade de botar 2, 3 filtros do F1, né, em bateria ou em paralelo, enfim. A ideia é que seja possível por apenas um filtro. E outra coisa bem interessante desse filtro, que ao contrário dos outros equipamentos que disponibiliza, ele tem nas costas dele uma base de fixação em parede. Ou seja, não é um filtro que tenha a necessidade de ser botado numa mão, caso seja instalado aéreo, né? Uma mão francesa ou coisa do tipo. Não, ele pode ser fixado direto na parede, né? Trazendo a tubulação direto para ele. Enfim, é um filtro que tem atendido muito bem a demanda para pequenos pavilhões, áreas poliesportivas, grandes residências ou condomínios com residências próximas que queiram concentrar o direcionamento da água de chuva para um equipamento só. Enfim, é um equipamento que no ano passado também surgiu essa demanda, a gente acabou importando e hoje está tendo uma adesão muito boa do mercado. Né? O que falta para esse equipamento e para o filtro compacto, por exemplo? Mais especificação, mais conhecimento do mercado, dos engenheiros e especificadores,
para que esses equipamentos sejam mais disseminados, né? Muitas vezes se depara com um projeto com 2 filtros F1 do lado do outro, 3, enfim, 2 filtros internos e externos, enfim, são projetos que hoje já existe solução para isso, não há mais necessidade para que os projetos entrem para esse tipo de situação. O funcionamento desses equipamentos ele é relativamente simples. Aqui eu apresento, né? O filtro compacto ele funciona por gravidade, né? A água entra por uma entrada, há a filtragem através do elemento filtrante que eu mostrei para vocês, e essa água limpa é direcionada para dentro do reservatório e a água com os detritos é direcionada para a galeria pluvial. O filtro interno e externo ele funciona da mesma maneira, porém existe um declive de 14,7 centímetros da entrada para a saída. E, como eu apresentei também, o miolo, o elemento filtrante dele, é um elemento que filtra em 2 estágios, primeiro por gradeamento, depois por tela. Logo, a água limpa desce para baixo também e a água suja é direcionada para a galeria pluvial. O filtro VF1 funciona já com o sistema de cascatas, né? 2 entradas d'água, a água entra para dentro do filtro, passa pelo sistema de cascatas, onde são retidos os sólidos maiores, os sólidos menores, juntamente com a água, entram em contato com a tela, onde esses sólidos menores, até 27 micras, são retidos e direcionados para a galeria pluvial. Após isso, a água limpa é direcionada para dentro do reservatório. O filtro Twin tem um funcionamento quase idêntico ao filtro F1, porém ele tem 2 elementos filtrantes, como eu posso apresentar aqui, né? Então, assim, também por gradeamento, por cascata, porém com 2 elementos filtrantes. Então, ele tem o filtro Twin tem 2 entradas de 100 ou 150 milímetros, 2 saídas para a galeria pluvial de 100 ou 150 milímetros e 2 saídas para dentro do reservatório de 100 ou 150 milímetros. Então é um filtro bem versátil com uma capacidade muito boa. Agora eu vou falar sobre os nossos filtros industriais. Por motivos óbvios, eu não vou poder apresentá-los, eles são muito grandes, né? Teria que ser um outro vídeo, uma outra palestra para você fazer a apresentação de cada um deles. Então, assim, todos os nossos filtros industriais, eles funcionam através do sistema de cascata, né? É um sistema muito eficiente, um sistema que funciona de funcionamento garantido, né? Então, a gente tem hoje disponível um filtro para 750 metros quadrados de telhado, que é o nosso filtro VF2, um filtro para 1.500 metros quadrados de telhado, que é o filtro VF6, e um filtro para 3.000 metros quadrados, que é o filtro VF12. Esses filtros, eles têm a necessidade, por serem filtros volumétricos, enfim, não terem um invólucro, como o filtro F1 tem, essa carcaça e tal, eles devem ser alocados dentro de um berço, que a gente chama, né? Um berço ou abrigo, enfim, o que o pessoal chamar. Então, assim, são filtros de excelente qualidade, todos em aço inox, né? Já dentro com as especificações e conexões nacionais, né? Então, hoje, convido vocês a entrar no nosso site, baixar os nossos blocos de CAD, manuais de instalação, e entender um pouco mais sobre esse equipamento. Esse filtro do F6 foi o primeiro, o F6 e depois o F2 foram os primeiros equipamentos que foram trazidos para o Brasil da linha industrial. Então, por exemplo, hoje a grande maioria das obras, eu acredito que a grande maioria dos engenheiros já conhecem esse equipamento, né? Esse equipamento foi trazido para o Brasil no início do ano passado, justamente para atender essa crise. Imagina, ele tem a capacidade para 3.000 metros quadrados de telhado. É um equipamento que tem também tido essa adesão dos especificadores devido à funcionalidade e à grande concentração de volume d'água dentro dele, né? Os estados da Copa, por exemplo, foram instalados esses equipamentos aqui, os filtros F6, né? Uns 16, outros 20, enfim, dependendo de cada projeto e a demanda apresentada para cada um deles. Aqui é um funcionamento do sistema de cascatas, eu já apresentei para vocês já uma ou 2 vezes aqui hoje, né? Então é um funcionamento básico, né? Como é que funciona a questão de retenção, enfim, eu acredito que dá para a gente acelerar isso aí. Agora, eu vou apresentar os acessórios. Como a gente falou lá no início da palestra sobre a norma BNT, enfim, os acessórios em específico, eu vou apresentar cada um para vocês, né? Então, assim, vamos começar aqui pelo freio d'água. Freio d'água, aqui tem sendo um sistema, né? Um filtro, freio d'água, conjunto flutuante e o sifão ladrão. Então, vou começar pelo freio d'água. O freio d'água, ele é direcionado, o equipamento que é instalado logo após o filtro.
né, já dentro do reservatório. Qual é a ideia dele? Ele deve ser instalado no fundo do reservatório. Tá? A conexão, a tubulação de 100 milímetros deve entrar dentro do freio d'água e a água sair livremente por aqui. Qual é a ideia dele? Evitar o turbilhonamento dessa água. Imagine você, o filtro não é um filtro químico, é um separador de sólidos, então todos os materiais com gramatura inferior à gramatura da tela ou da grade do filtro, ela acaba entrando para dentro do reservatório. Geralmente essa retenção fica em torno de 90% a 95% do material sólido que desce com a água, né? Mas, de qualquer maneira, acaba entrando o material sólido dentro do reservatório. A ideia do freio d'água é justamente evitar com que toda vez que chova, toda vez que entre água nova dentro do sistema, o material sólido decantado dentro do reservatório se revolva e entre em suspensão novamente. Então imagine, toda vez que chover, o que vai ficar em suspensão nessa água é justamente o material sólido, ou a fuligem, enfim, que entrar junto com essa chuva, certo? Permanecendo sempre o material sólido no fundo. Esse sistema, ele é muito simples, mas é de fundamental importância para a qualidade da água dentro do reservatório. Né? Então a água entraria por aqui e sairia por essa saída maior. Lógico, quando tem uma abertura de diâmetro de vazão, você perde pressão e, lógico, com um fundo chato, você perde velocidade dessa água. Né? Então, é um equipamento fundamental, né? Um equipamento que deve ser colocado, não é uma questão de optar ou não, ou ele ou coisa similar. Né? Essa água ela tem que permanecer decantada, esse material tem que permanecer no fundo. Né? Bom, pessoal, agora nós vamos falar do sifão ladrão. O sifão ladrão é um equipamento que ele é conectado no ladrão do seu reservatório. Vai auxiliar na extravasão do excedente de água que entra dentro do seu reservatório, obviamente. Né? Então, assim, a ideia dele é que seja evitada a entrada de insetos, roedores e odores provenientes da galeria fluvial para dentro do seu reservatório. Né? Então, assim, ele tem esse formato, não é à toa, né? Tem um formato, a água subiria até esse nível, né? Até o nível de cima, você pode perceber no desenho, e começaria a entrar para dentro do sifão e daqui descartada para a galeria fluvial. Porém, como ele tem esse formato de sifão, né, fica um pouco de água retida, assim como um sifão de pia mesmo. Né? E com isso evita a entrada de insetos, odores e roedores. Lógico, você tem uma camada, existe um afinamento aqui, uma curva, justamente para evitar que o ratinho e tal, a barata, mesmo que ela saiba nadar, ela consiga sair, entrar para dentro do seu reservatório. Né? Ele tem esse formato para captação de água, justamente para funcionar como esquema de piscina. Ou seja, toda vez que esse excedente de água chegar nesse nível, ele vai dar prioridade por captar primeiramente a água que está na lâmina d'água, o material que está na lâmina d'água, né, e direcionar para a galeria fluvial. Então ele é um equipamento muito interessante, é um equipamento que faz parte do sistema para garantir a qualidade da água. De nada adianta você filtrar a água, usar um freio d'água, usar um corrente flutuante, clorar em alguns casos, e correr o risco que o seu reservatório seja contaminado por agentes externos. Então, por isso, existe o sifão ladrão. Falando ainda dos reservatórios, eu queria apresentar o conjunto flutuante de sucção. O conjunto flutuante de sucção, ele funciona, ele está no desenho aqui. Então, assim, qual é a ideia do conjunto flutuante de sucção? É que a captação da água dentro do reservatório, seja ela recalcada para dentro do sistema ou direcionada para um sistema por gravidade, por exemplo, atenda a norma, onde a captação deve ser feita ali em torno de 15 centímetros da lâmina d'água, né? Ou seja, você vai conectar isso aqui na conexão que vai para a bomba, certo? E essa parte ficaria flutuando dentro do reservatório, seguindo sempre o nível da água dentro desse reservatório, né? Então, a lâmina d'água vai ficar mais ou menos por aqui, ou seja, a captação vai ficar nesse ponto aqui em específico. Aqui nós temos mais uma peneirinha para evitar que os materiais que estejam em suspensão também entrem para dentro desse sistema. Qual é a vantagem dele? Com esse equipamento, você não vai pegar água da lâmina, onde pode ter material de suspensão, nem do fundo, onde tem material decantado. Né? Você vai pegar a água sempre do ponto onde ela está mais limpa. Ou seja, existe uma quase, digamos assim, garantia de que a água que vai para dentro do seu sistema, que vai alimentar o vaso sanitário, passaria pela bomba, vamos dizer assim,
seria a mais limpa possível dentro do reservatório, né? Então, é um equipamento fundamental, na minha opinião, como especialista no negócio, né? Tem que ser instalado, é um equipamento que realmente garante uma qualidade muito boa para a água dentro do sistema, né? Então, mesmo que o seu reservatório esteja sujo ou muito tempo sem limpeza e tal, a água no ponto onde esse equipamento capta, ela sempre está mais limpa do que nos demais locais dentro do reservatório. Então, pessoal, agora vamos falar do último acessório, né, que a gente chama de realimentador, tá? Esse equipamento aqui, tá? Esse equipamento, qual é a função dele? É evitar o colapso do sistema de aproveitamento de água de chuva por falta d'água. Então, assim, a gente vive no Brasil, são diversos modelos climáticos, áreas com grandes períodos de estiagem, outras com chuvas recorrentes, enfim. Então, a ideia desse equipamento é o seguinte: no momento de grande estiagem, falta de chuva ou coisa e tal, esse equipamento ele vai abastecer automaticamente o reservatório de água de chuva com água potável, água proveniente da rede pública. Tá? Imagine, você está com o seu vaso sanitário conectado no sistema de água de chuva, você não pode ficar sem água. Você está com um sistema de irrigação automatizada no sistema de água de chuva, você não pode ficar sem água. Então, esse equipamento ele é um funcionamento bem simples, né? Ele é conectado na rede pública de abastecimento de água potável, né? E dentro do seu reservatório. Ele é elétrico, né? Então existe uma válvula solenoide aqui dentro, que ela é normalmente fechada, ou seja, quando o seu reservatório tem água disponível, essa válvula está fechada, né? A partir do momento que o seu reservatório ele chega no nível crítico de abastecimento de água de chuva, através dessa eletroboia, é identificado o nível da água, lógico, isso é feita uma calibração antes, né? Geralmente a gente indica em torno de 1/4, 1/3, como máximo para encher com água potável, né? Quando ele identifica que esse volume de água está muito baixo, né? Essa válvula solenoide abre automaticamente, essa eletroboia manda um sinal para a válvula solenoide, ela abre e começa a abastecer o reservatório com água potável, né? Até um determinado nível, né? Como eu falei, em torno de 1/3, 1/4 do reservatório. A partir desse momento, essa eletroboia fica para cima, né? Identifica que o reservatório está com nível aceitável, um nível pré-calibrado, e fecha a válvula solenoide novamente, né? Fechando a válvula solenoide, esse fluxo ele interrompe. Isso vai acontecer automaticamente sempre que o uso da água de chuva dentro do reservatório for feito, né? E no caso período de grande estiagem. Com isso a gente garante que o realimentador disponibilize água para esse sistema, sem que seja necessário, sei lá, desligar um registro ou coisa do tipo. Tá? Então é um equipamento bem simples, é um equipamento muito utilizado também. Não é um equipamento exigido por norma, tá? É um equipamento que ele é, digamos assim, a norma nem cita o uso dele, né? Mas a gente disponibiliza para o mercado por uma questão de conveniência, né? E praticidade que o equipamento acaba conferindo para o sistema de água de chuva. Esse equipamento ele é disponível para a linha residencial de 3/4, 220 ou 110 volts, né? E para a linha industrial de 1 polegada, 1,5 ou 2 polegadas, no caso, né? Então, agora, já entrando no ritmo de finalização da nossa palestra, a gente apresenta alguns cases de clientes, né, de grande porte que utilizam o sistema de aproveitamento de água de chuva, os nossos primeiros clientes, né, o pessoal, por exemplo, a Escola do Samba, no Rio de Janeiro, a cidade do Samba, na verdade, no Rio de Janeiro, utiliza o sistema de água de chuva já há mais de 10 anos, né? A Brinox, né, que é a fábrica onde são fabricados os talheres da Tramontina e tal, em Caxias do Sul também utilizam o sistema industrial de água de chuva, um sistema muito bom. Enfim, N outro, a rede de hotéis Ibis, obras públicas, escolas, já utilizam os nossos equipamentos. Em case de grande porte, nós temos aqui, né, o Engenhão, o velódromo, né, das Olimpíadas, a cidade olímpica, né? E o aeroporto Santos Dumont. Esses são apenas 4 de todos os que utilizam os nossos equipamentos, né? Então é mais uma questão de apresentação e entender onde pode ser aplicado o sistema. Você pode perceber que qualquer edificação, desde projetado com a devida antecedência, devida perícia, pode utilizar o sistema de água de chuva. Aqui eu apresento as arenas da Copa do Mundo, né? Fonte Nova, Castelão, Beira Rio,
e Arena Pantanal foram instalados os filtros F6 lá, né? Houve essa preocupação, né? Algumas outras arenas adotaram sistemas próximos, enfim, outros sistemas disponíveis no mercado, alguns de concorrência, mas a ideia de mostrar isso aqui é justamente apresentar que existe essa preocupação para a instalação de sistemas de água de chuva, então é importante que o pessoal conheça, que os engenheiros arquitetos tenham conhecimento, né, e que o cliente saiba que isso existe no mercado. Bom, pessoal, então seria isso, né? Nós temos esse trabalho, vemos fazendo esse trabalho há bastante tempo, gostamos muito do que a gente faz, né? A gente acredita que não só a gente contribui para a sociedade, não só financeiramente, mas também a parte social, a parte de conscientização faz parte do nosso negócio. Então a gente tem isso muito claro, né? Sempre o compromisso de prover para o cliente a melhor solução, o melhor projeto, o melhor produto, né? Sendo que o sistema de água de chuva seja um plus para a obra desse cliente e não um dificultador ou algo que vá causar problema para ele no futuro. Novamente, AquaSave, 3P Technique, né? 3P Technique, a fábrica que é detentora da patente dos equipamentos, da tecnologia, né? Então eu agradeço vocês, deixo aqui meu contato, meu nome é Manuel Cunha, né? Sou supervisor nacional aqui da Metalúrgica Cacupé, eu atendo toda a questão da linha AquaSave dentro da empresa. E me coloco à disposição, fica aqui meu contato, manuel@metalcacupé.com.br. Caso algum de vocês tenha alguma dúvida, alguma questão que queira resolver, ou algum projeto que esteja com alguma questão pendente na questão de água de chuva, ou alguma coisa que não ficou claro aqui, eu entendo que é bastante informação, então a gente fica às vezes até um pouco meio perdido. Queria agradecer ao Diego, realmente foi uma oportunidade ímpar. Eu particularmente nunca tinha feito esse tipo de apresentação. Eu me sinto mais confortável na frente de uma plateia do que na frente de uma câmera, mas de qualquer maneira eu agradeço pela oportunidade, fico à disposição, tá? E qualquer dúvida a gente entra em contato com a gente. E aproveite para dar uma entrada no nosso site www.aquasave.com.br. Entra lá, está todo o nosso material, tudo aquilo que eu apresentei para vocês aqui está disponível lá, né? Então fiquem à vontade de mexer, baixar o conteúdo, enfim, o site está lá disponível para justamente ajudar a quem precisa. Muito obrigado.